Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Caio Fel e está começando mais um TranslatioCast. No episódio de hoje, nós vamos discutir sobre o campesinato na Idade Média. Vamos fazer uma discussão em que englobaremos a vida dos camponeses para que vocês conheçam um pouco mais sobre essa categoria social que ao longo da história foi colocada para debaixo dos tapetes, mas que atualmente e há muito tempo vem sido restaurada pelos historiadores com diversos trabalhos que vêm enaltecendo e mostrando seu papel fundamental nas mais diversas sociedades pelo mundo. Hoje estou aqui com um grupo sensacional de pesquisadores que vou pedir agora para que eles se apresentem para vocês e que possam conhecer um pouco mais sobre suas pesquisas e suas vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso ouvinte. Eu sou o Tiago, estou doutorando aqui no programa de pós-graduação em História da UF, da Universidade Federal Fluminense. Nos últimos anos tenho me dedicado ao estudo do Estado feudal, o que acaba também me direcionando um pouco ao estudo do campesinato durante a Idade Média. Olá pessoal. Meu nome é Eduardo Laflon, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em História da UF. Eu tenho estudado nos últimos anos o campesinato medieval, né, sobretudo no contexto ali da Alta Idade Média, entre os séculos V e VIII, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês tratando desse tema que me parece tão fundamental. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Irã Gebara da Silva, eu trabalho com campesinato, como mais ênfase assim, na época do doutorado, né? Minha pesquisa sobre revoltas camponesas no período do Império Romano Tardio. Hoje em dia, eu fiz o meu doutorado na USP, hoje em dia eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José Knust, eu fiz também doutorado na UF. Nesse doutorado eu estudei o campesinato no início do período republicano romano e hoje eu sou professor de História do Instituto Federal Fluminense no campus Macaé. Então, gente, começando aqui as provocações, queria perguntar para os nossos convidados acerca do conceito de campesinato. Nós sabemos que hoje há um grande debate, principalmente nos movimentos camponeses, acerca da validade do conceito de campesinato em função da utilização de um outro conceito, que seria de trabalhador rural. Então, eu queria ouvir um pouco dos nossos convidados o que eles acham a respeito do conceito de campesinato, se existem vários conceitos de campesinato e sua validade para os estudos pré-capitalistas em geral. O conceito de campesinato, ele é um conceito geograficamente localizado, se a gente for pensar a origem dele, que é na Europa. Ele pode ser acusado de eurocêntrico. Ele se desenvolve dentro da tradição de reflexão sobre a realidade que a gente encontra na Europa a partir do século XIX. Então, em alguma medida, ele tem essa marca, né? Ele pode estar associado a essa realidade que se desenvolve especificamente na Europa, a partir durante a Idade Média, na verdade, né? Então ele teria uma marca do que seria esse agricultor medieval. E já foi e também aqueles que trabalham na terra no período moderno, ou mesmo no período contemporâneo, mas seria marcado por essa realidade europeia. Ele pode ser acusado disso, mas eu acho que há alguns elementos numa versão bastante abstrata do conceito de campesinato que a gente pode encontrar em várias realidades. Eu posso até me livrar do termo campesinato, mas eu mantenho essas realidades ligadas à prática na terra, à produção agrária. Então, eu penso isso, na verdade, a partir de 5 elementos. O que me deixa tranquilo para usar a noção de campesinato é encontrar esses 5 elementos em diferentes realidades de agricultores espalhados ao redor do mundo e também ao longo do tempo. Em primeiro lugar, a família, ou melhor do que a família, né, ou uma noção que a gente não tem na língua portuguesa, mas é o household. É uma noção que condensa tanto a unidade familiar quanto a relação com a propriedade da terra como estrutura produtiva. Então, essa unidade, essa célula produtiva, é um elemento característico do que a gente pode chamar, o que foi chamado de campesinato, e a gente encontra em diferentes realidades ao longo da história e geograficamente.
Outro elemento que eu acho que é bastante importante é que essa célula, essa unidade, ela se reproduz. E ao se reproduzir, ela é muito mais pautada por aquilo que o Marx vai chamar de valor de uso. Ela vai estar muito mais orientada para a sua própria subsistência, a produção de coisas que são úteis à vida, e aí a gente tem a reprodução das condições de existência também nesse sentido. Portanto, a gente tem uma parte dessa produção que não é mediada pela mercadoria, pelos valores de troca. Então, é um outro elemento importante que a gente vai encontrar em diferentes realidades. O terceiro elemento é a posse dos meios de produção. Então, eu posso não ter a propriedade, mas essa unidade produtiva está diretamente ligada à terra, ela está diretamente, ela é também detentora dos conhecimentos, dos saberes ligados à produção, é detentora de várias das ferramentas ligadas à produção. Ela pode não ter a propriedade legal, jurídica, ela pode ter uma série de estruturas que a expropriam nos seus produtos porque são detentores da propriedade legal, mas ao mesmo tempo ela está ligada diretamente à terra. Então, a outra dimensão dessa vida desses agricultores a gente encontra em diversas realidades. Portanto, dialoga com isso que a gente chama de camponês. E aí a gente tem dois fatores que são variáveis. E aí, em cima desses dois fatores variáveis é que vai se acusar o conceito de campesinato de não servir. Um deles é a variabilidade das formas de exploração dessa unidade produtiva, né, que é a família camponesa, e a outra variabilidade são os graus de autonomia com relação ao sistema político, mas também com relação às estruturas diretas de dominação. Então, é aí que vai se encontrar o centro da crítica ao campesinato como conceito para ser utilizado em diferentes realidades históricas ou geográficas. Então, mas me parece que mesmo essa variabilidade ela pode ser tipificada, a gente pode organizar uma tipologia, e ela, de maneira alguma, essas duas variabilidades, né, elas desconstroem aqueles outros três elementos. Na verdade, elas dialogam com esses outros três elementos e se constituem a partir daqueles outros três elementos. Eu, em larga medida, tenho muito acordo com o que o Irã destacou, né, acerca do conceito de campesinato. Diria ainda, inclusive, que foi um termo que durante boa parte do século XIX, começo do século XX, foi utilizado para se referir a realidades entendidas por aqueles estudiosos como primitivas, como pouco evoluídas, ou como tendencialmente caminhando para o desaparecimento, né? O campesinato era visto como um ente social que caminhava para a sua desaparição, né? Tanto por perspectivas, né, de um capitalismo triunfante, moderno, que basicamente destruiria esse grupo social, quanto por uma perspectiva que depois, ao longo da primeira metade do século XX, vai dizer que o campesinato também iria desaparecer sobre regimes comunistas. Então, há uma certa visão que ainda é um pouco consolidada hoje, de que o campesinato é um grupo necessariamente atrasado, necessariamente retrógrado. E isso só começa a se transformar a partir de uma nova tradição de estudos camponeses, né, o chamado Peasant Studies, que vai começar a ter uma importância maior a partir da segunda metade do século XX. E aí, novas formas de abordar esse campesinato vão começar a ganhar cada vez mais espaço entre os estudiosos, e isso tem um efeito também na história. Um outro ponto que eu também estou de acordo com o Irã diz respeito à conceituação mais específica, né? Eu acho que esses 5 elementos que ele levantou, né? A importância da unidade familiar, a household que ele mencionou, a produção de valor de uso, enfim, esses 5 pontos que ele mencionou antes, eu acho que eles dão para a gente referências importantes na hora de procurar esses agentes no passado e mesmo nos estudos do tempo presente. Mas além disso, eu destacaria um outro ponto que para mim é muito importante, que é o caráter de classe desse grupo social. E esse caráter de classe se constitui pela oposição do campesinato na sua imensa variedade interna, né? Inclusive pensar como classe ajuda
aqui o quarto ponto que o Irã destacou, que é essa variabilidade das formas de exploração, não seja um problema. Porque olhando a partir do prisma do campesinato como uma classe, o fundamental vai ser justamente o ponto de oposição desse campesinato com os setores aristocráticos, que estão ali pressionando o campesinato para formas mais severas de exploração, ou estão querendo expandir o controle sobre terras que antes não dominavam, ou estão querendo ampliar as cobranças que estão ali sendo feitas sobre o campesinato. E aí, essa perspectiva de olhar os camponeses a partir da ideia de classe também me parece útil, porque a gente entra numa forma de definir esses camponeses que não é pela exploração, mas sim pela sua capacidade de resistência a um grupo social que tenta impor sobre os camponeses cobranças cada vez maiores. Evidente que nesse contexto de disputa, nessa tensão entre as classes aristocráticas e camponesas, houve uma tendência maior de vitória da aristocracia por controlar as instituições, controlar a violência, etc. Mas ainda assim, ressaltar os elementos de resistência permite a gente ter uma visão diferente sobre os campesinatos do passado e do presente, justamente porque permite a gente ver a sua ação social e não como meros entes passivos, meros sacos de batata na história. A ação desses grupos camponeses é que é o fundamental para mim de ser destacado a partir do uso do conceito de campesinato como classe, vendo esse grupo pelo prisma da resistência, sobretudo. Então, eu queria aproveitar essas falas do Irã e do Dudu para tentar explicar como eu penso esse problema do conceito a partir de algumas coisas que eles já falaram e tentar amarrar uma outra ideia. O Thiago colocou bem na questão dele que o próprio conceito de campesinato é um conceito envolto em debates teóricos e políticos muito grandes. E aí eu acho que o Irã tem razão em apontar a importância de retomar a história do desenvolvimento do conceito, né? E aí o conceito ele aparece no século XIX na Europa justamente para dar conta do que diante do que os europeus da época encaravam como uma grande modernização da sua própria sociedade, desenvolvimento industrial, desenvolvimento capitalista, o que eram aqueles povos tradicionais do seu campo, do seu mundo rural. E o conceito de camponês vai estar ligado a uma variação desses povos, desses grupos dos seus próprios territórios, na área rural dos seus territórios. E aí entra o que o Dudu estava falando, que é essa visão negativa, como algo atrasado, algo que precisa ser superado, que é um estágio, que é uma reminiscência histórica de um estágio anterior do desenvolvimento. Esse conceito, com o tempo, vai sendo aplicado a outras realidades, sempre nessa chave de desenvolvimento histórico, de estágios de desenvolvimento histórico. Por isso, ele vai ser usado também para se referir a populações de povos ditos de países subdesenvolvidos ou países atrasados do terceiro mundo. Então, o conceito de camponês vai ser muito utilizado para tratar dos povos tradicionais da América Latina, povos tradicionais da Ásia, da África, enfim, sempre nessa chave de povos que vivem num estágio de desenvolvimento que vai ser superado, que precisa ser superado, que está em vias de superação. E com essa chave de leitura, esse conceito acabou sendo jogado para a história para pensar os impérios agrários antigos, seja o Império Romano, seja, sei lá, o Califado Islâmico, né, diferentes momentos da história chinesa, em que você tinha um império, um grande império, controlando vastas áreas agrícolas, né? Uma população que, em sua maioria, continuava vivendo ligada ao campo. E desse desenvolvimento do conceito, né, no meados do século XX, você tem um grande desenvolvimento dos estudos sobre campesinato, e uma das chaves importantes que essas novas pesquisas sobre campesinato no meados do século XX vão ter é essa questão justamente da relação do campesinato com os seus exploradores, com as formas de exploração. E aí o conceito de campesinato vai ser defendido como uma forma específica de pensar esse estágio em que agricultores passam a estar submetidos a um controle estatal, uma exploração de uma classe dominante,
cobrança de taxas e rendas e impostos, extraem excedentes da sua produção. E isso os diferenciaria de um estágio anterior de desenvolvimento histórico, em que eles não seriam camponeses, seriam meramente agricultores, porque eles já viviam da agricultura, porém não explorados por esses grupos dominantes, por essas elites. Esse conceito de campesinato, como o Tiago disse bem, com o tempo ele passou a ser questionado, especialmente para os estudos sobre a situação mais recente dos povos do campo. Então, por isso essa discussão sobre campesinato ou trabalhadores rurais, porque você tem uma discussão sobre o quanto eles são camponeses ou quanto eles são trabalhadores assalariados do campo, enfim, são debates que, para os termos históricos que a gente vai tratar aqui, talvez tenha uma importância secundária, mas ele é importante para entender até o questionamento que o conceito de campesinato vai sofrer nas últimas décadas. Mas o que, aproveitando essa questão propositiva do que o Irã apresentou com esses critérios muito bem colocados que ele apresentou, e com esse apontamento sobre a questão da relação de exploração, da luta de classes, eu gostaria de acrescentar um ponto que, na verdade, entra nesses elementos que o Irã e o Dudu já destacaram, mas eu queria dar ênfase a ele, que é a relação ecológica desses povos. Então, você tem, em determinado momento da história humana, em vários lugares diferentes, o desenvolvimento de uma situação social e econômica que é definida pela existência de grupos, de populações que vivem do trabalho agrícola, sobretudo do trabalho agrícola e da pecuária, do pastoreio, mas não só, esses povos têm outras formas de atividades econômicas, caça, coleta, envolvimento em algum tipo de atividade comercial, de produção de artesanato, etc., mas que tem na relação com a terra e na produção agrícola um eixo central da sua organização social. E em todos esses como isso se dá, envolve todos esses elementos que o Irã muito bem colocou. Mas esse é um desenvolvimento histórico que gera uma relação com os recursos ecológicos, a interação com os regimes ecológicos, os ciclos naturais específico, que é diferente dos trabalhadores agrícolas, se a gente for usar essa forma de conceituar os trabalhadores do campo do capitalismo, mas que também difere de outras situações históricas em que você tem povos agricultores, em que eles também se inserem numa relação complexa ecológica, mas na qual a relação com a agricultura, especificamente com a terra, é mais uma parte de um amplo portfólio de atividades do que esse eixo central. E aí cabe uma discussão o quanto essa relação tão central com a terra e com a agricultura, nessa situação histórica, variada, como o Irã bem disse, várias regiões, em várias épocas da história, mas que tem alguns elementos que podem ser identificados e comparados, o quanto ela é determinada justamente por isso que o Dudu falou, essa relação de exploração, a imposição de determinadas formas de exploração do trabalho desses camponeses, ou seja, o quanto a formação do campesinato ou desses agrupamentos sociais, essa classe social que a gente pode definir como camponesa, passa justamente por essa interação com um grupo dominante que explora esse campesinato. A fala do Zé, acho que já acabou até respondendo um pouco, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vai muito no sentido de qual a motivação de se estudar o campesinato, mas eu queria dividir essa pergunta em dois momentos, e que, de certa maneira, vão acabar se conjugando no final, a partir da resposta que vocês forem dando a ela, que é justamente quais as razões para se estudar o campesinato dentro da historiografia
no sentido de que, como vocês já mencionaram, ela vinha sendo, esse tipo de estudo vinha sendo, na verdade, negligenciado por muito tempo, né, e colocado com uma carga negativa muito grande. Então, de que maneira o estudo do campesinato hoje ele traz novas abordagens, ele traz novas interpretações sobre o passado. E qual o sentido de se estudar o campesinato, e aí mais especificamente para a Idade Média, no Brasil hoje, né? E aí é uma pergunta até visando mais o público leigo que está nos ouvindo agora, de que maneira essa ponte entre a Idade Média e o nosso presente, ela é frutífera quando o pesquisador trabalha com o campesinato. Queria complementar, antes dos nossos convidados responderem, essas questões que o Caio colocou, pedir para que vocês, se puderem, comentem alguns documentos históricos que podem ser utilizados por esses jovens historiadores que estão começando suas pesquisas, porque uma das acusações feitas à relação ao estudo do campesinato na Idade Média, por exemplo, seria a falta de documentos históricos para se poder estudar melhor esse grupo social. Se vocês puderem comentar um pouquinho quais fontes assim vocês acham que podem ser utilizadas, ou uma primeira via desse estudo das relações no campo. Essas perguntas que o Tiago e o Caio colocam agora, elas são muito boas porque elas nos ajudam a expressar a importância dos estudos camponeses na história. E um primeiro ponto que eu queria destacar e que para mim seria já justificativa suficiente é o fato de que apenas em 2007 a gente passou a ter mais gente morando em cidades do que no campo. O que quer dizer que a gente já estava em pleno século XXI quando essa virada demográfica aconteceu. Então, se a gente parar para pensar, durante a maior parte da história humana, a imensa maior parte da população era formada por camponeses, que viviam no campo e do campo, do trabalho na terra. Claro, como o Zé já tinha destacado antes, com outras atividades, alguma atividade comercial, alguma atividade artesanal, mas durante boa parte da história humana, a imensa maior parte dos indivíduos vivia no campo, eram camponeses. Então, fazer uma história pautada apenas pelas elites num contexto pré-capitalista, por exemplo, ignorar pelo menos 90% da população. Então, é um tipo de história que, feito dessa maneira, ignorando essa imensa massa de camponeses, é uma história que é feita de uma maneira elitista. É como se toda a transformação social fosse produto das vontades de um rei, ou das decisões numa corte, ou num gabinete na capital de um país, num parlamento. Então, os estudos camponeses são fundamentais hoje, porque levam em consideração um grupo que existe e tem sido cada vez mais ativo nas últimas décadas, e, historicamente, sobretudo nos contextos antigos, medievais, pré-colombianos, são contextos em que a imensa maior parte desses grupos, a imensa maior parte das pessoas, pertencem ao campesinato. E que, portanto, uma história que os leve em consideração é uma história que permite a gente entender a importância dos grupos subalternos, a importância da ação das pessoas comuns na transformação histórica. E esse, para mim, é um ponto que a gente tem que ter muita atenção e já seria, portanto, justificativa mais que suficiente para o esforço sistemático dos historiadores em considerar com mais atenção esse grupo social. Agora, no que se refere à questão da validade dos estudos sobre o campesinato antigo e medieval a partir do Brasil, né, como brasileiros, que é uma questão que a gente acaba ouvindo muito, né, não só do campesinato em específico, mas dos estudos sobre a antiguidade e medievo em geral no Brasil. Eu sempre lembro daquele trecho de um livro famoso, do Apologia da História, do Mark Bloch, que eu vou parafrasear agora, que ele diz que o historiador deve ser como o ogro da lenda,
Onde quer que fareje carne humana, aí está a sua presa. Então, assim, é o passado humano que a gente está estudando, né? Um passado nos quais as fronteiras nacionais pouco importam. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. Agora, no que se refere à importância específica do estudo do campesinato antigo e medieval a partir do Brasil, né, eu diria que a gente vive um contexto, talvez, de avanço das lutas camponesas no mundo todo, e muitas vezes esse passado camponês, esse longínquo passado camponês, é desconsiderado pelos movimentos camponeses. E eu acho que quando a gente consegue dar uma dimensão histórica, uma longuíssima duração das experiências de organização, de resistência dos campesinatos do passado, a gente é capaz de colocar esse grupo social do presente numa perspectiva histórica de longa duração. E eu acho que com esse movimento a gente tem só a ganhar na compreensão do passado, pelos motivos que a gente já vinha falando anteriormente, mas também de compreensão do próprio presente e de dimensionação de dimensionar histórico da nossa própria realidade. Então, um pouco por aí que eu venho pensando essas questões ultimamente. E por fim tem a questão que vocês colocaram sobre a documentação, né? E é uma coisa que eu frequentemente escuto, é a referência de que é impossível estudar o passado camponês, medieval ou antigo, porque carecem as fontes, né? Faltam fontes, faltam documentos para a gente abordar a história desse campesinato. E aí, do meu ponto de vista, é plenamente possível a gente fazer a história desse campesinato a partir das fontes aristocráticas, né? Uma vez que os camponeses, na sua imensa maioria iletrados, não deixaram vestígios próprios, não deixaram referências próprias sobre si mesmos. Mas é possível a gente espremer, fazer uma leitura contrapelo das fontes aristocráticas e, a partir delas, sermos capazes de perceber a realidade camponesa. Então, por exemplo, quando a gente vê num concílio da igreja, poderia ser um documento para a gente tratar de questões da religiosidade ou de como, enfim, os bispos agiam, etc. Mas se a gente olhar para esse documento e ver lá num cânone a referência de um camponês vinculado a uma igreja fugindo para outra igreja, a gente está ali vendo uma forma de resistência, da fuga, né? Enquanto você tinha lá as legislações tentando fixar as pessoas na terra, os caras estão se deslocando, estão se vinculando a outros senhores, estão resistindo de alguma forma. Quando a gente vê lá a legislação, que podia ser visto como uma fonte para falar da realeza, ou de como o rei se concebe a si mesmo, a gente tem às vezes referências, como por exemplo na Lex Fisgotório, que é uma fonte que eu acabei trabalhando tanto no mestrado quanto agora no doutorado, que fala que você não pode ter nenhum julgamento de ninguém durante durante os dias dos santos, né? E época das colheitas. Ora, por que, que a colheita está ali referida? Porque essa sociedade é uma sociedade de base agrária. Então a gente tem que ir fazendo a leitura contrapelo dessas fontes. Por exemplo, tem um outro exemplo que eu poderia dar, que é lá uma vida de santo, que podia ser um documento meramente religioso, mas lá a gente encontra a referência de um abade que foi se instalar numa determinada propriedade e foi assassinado pelos camponeses. Então, como é que os camponeses não estão nesses documentos? A questão é o olhar que a gente vai ter sobre eles. Agora, para além das fontes escritas, um elemento central, nos últimos 50, 30 anos pelo menos, dependendo da região, um avanço importante que a gente teve foi na arqueologia, e sobretudo na arqueologia rural em algumas partes da Europa. Então, a gente começou a ser capaz de ver as próprias aldeias camponesas, as casas, como é que se estruturavam, as suas relações. Então, a arqueologia tem sido um outro local onde a gente pode coletar informações importantes, indispensáveis sobre esse campesinato. Mas, mesmo sem arqueologia, mesmo sem uma arqueologia plenamente desenvolvida,
ainda assim é possível a gente refletir e pensar acerca da história camponesa a partir das fontes escritas que a gente tem disponível. A questão é o olhar que a gente lança sobre elas. Bom, eu vou acabar repetindo algumas ideias do Dudu, mas porque toda vez que qualquer pergunta que envolva qual é a relevância de estudar qualquer coisa do passado, qualquer história, me faz voltar na pergunta que me parece impossível não tentar responder para responder qualquer coisa específica, que é a pergunta geral, né? Para que serve estudar história? Eu acho que porque estudar a história do campesinato medieval, ou antigo, em qualquer momento da história, passa antes por responder a pergunta por que estudar história. E aí, sem me alongar demais na pergunta mais fundamental de todas, eu acho que o estudo da história sempre a legitimidade do estudo da história sempre passa por um duplo movimento de compreender o presente. A história é sempre o estudo do presente, é sempre o estudo do passado a partir das questões do presente, para compreender esse presente. Mas essa compreensão do presente, ela passa tanto por uma identificação da historicidade do presente, no sentido em como essas coisas se construíram, como o mundo que a gente conhece hoje se construiu, então qual é o desenvolvimento histórico, quais são os acúmulos de desenvolvimentos históricos, de transformações históricas que nos trouxeram até aqui. E, de uma maneira ou de outra, o estudo da história, de qualquer história, sempre está com essa preocupação de fundo em mente, em questão, mas também tem um outro movimento que é também no estudo da historicidade do presente, mas num sentido diferente, que é a questão da alteridade, que é a questão de o quanto entender quem a gente é, o que é o nosso mundo, passa por entender o que a gente não é, o que o nosso mundo não é, e pela via do contraste histórico, a história permite essa compreensão, ou seja, entender em outros momentos da história os seres humanos viveram de maneiras diferentes, nos ajuda a entender a nossa própria historicidade, então nos ajuda a ver coisas no presente que a gente não veria sem esse contraste. Né? O contraste ajuda a gente a ver coisas. Tem coisas que a gente não veria se a gente não fosse capaz de contrastar aquela coisa com algo diferente. Acho que a história tem esse poder, essa potencialidade. Então, indo especificamente para a pergunta, né, porque estudar o campesinato, aí me aproximo muito da visão do Dudu. Eu acho que existe uma historicidade profunda que explica vários elementos do mundo como ele é hoje, que pode ser melhor compreendida por esse estudo do desenvolvimento dos povos do campo, da relação deles com a terra, da relação deles com os outros grupos sociais, e como historicamente se desenvolveu, e o estudo dessa relação, seja na Europa medieval, seja em outros lugares, em outros momentos da história, ajuda a entender essa construção desse processo. Mas, por outro lado, também entender que esses povos viviam de maneiras diferentes, tinham sistemas econômicos diferentes, formas culturais diferentes, etc., ajuda a gente a entender ajuda a gente a entender pelo contraste também o que são esses povos do campo hoje e não só os povos do campo, mas entender quem somos todos nós. Né, se você for pensar que na Idade Média, uma parte da população vivia na relação com o campo, na relação com a terra, etc. e tal, de uma determinada maneira, isso ajuda, pelo contraste, a gente identificar quais são os elementos que definem a própria existência do trabalho industrial hoje, do trabalho na área de serviço, assalariado, no mundo urbano. Por esse contraste é possível entender ele melhor também. E aí, então, assim, por que aí no Brasil especificamente, indo mais, né, no detalhe da pergunta, estudar essas coisas? Eu acho que, o Brasil não é um lugar isolado do mundo, o Brasil não é um lugar diferente do contexto global, então entender o contexto global é entender o Brasil também. Mas por que a gente aqui no Brasil deveria estudar, por exemplo, o campesinato medieval europeu, ou o campesinato da Idade do Bronze na Mesopotâmia, ou o campesinato em alguma dinastia chinesa específica, ou o campesinato pré-colombiano da Mesoamérica, né? Porque esse estudo é relevante. Eu acho que tem a ver com duas coisas. Uma, o quanto a gente
a partir do nosso olhar específico, pode contribuir para os estudos desses lugares. Então, nós estamos partindo de um ponto de vista diferente, de um lugar diferente, que é o Brasil, que tem condições históricas e sociais específicas, e isso gera um olhar específico para esses lugares. Então, a gente tem a contribuir, mesmo para a história do campesinado. Por que não deixa os europeus estudarem o campesinato medieval europeu? Porque a gente tem a contribuir com esse estudo, porque a gente vai olhar para esse campesinato medieval europeu de outra maneira. E por que a gente tem que dar essa contribuição? Por que a gente não deixa eles para lá e contribui com outras coisas? Porque, no sentido oposto, o conhecimento dessas coisas contribui para o nosso conhecimento histórico específico. Dando um exemplo concreto, para não falar de maneira tão abstrata. A gente tem, invariavelmente, por causa da nossa tradição de formação historiográfica, por causa da tradição de formação da nossa história escolar, e por causa também até do impacto da indústria cultural, a gente tem uma imagem do que foi o campesinato medieval europeu. Seja tendo ou não brasileiros historiadores estudando isso academicamente na universidade ou em outros espaços. Então, essas imagens existem. Elas nos afetam de alguma maneira. Então, o estudo delas, a partir da nossa própria realidade, ajuda no diálogo com essas imagens consolidadas, seja pela via escolar, seja pela via historiográfica, seja pela via da indústria cultural, a capacidade crítica que os nossos historiadores têm de olhar para esses objetos e rediscuti-los criticamente é importante nesse processo. Como fazer isso daqui, do Brasil? A gente, o Eduardo falou bem, né? A gente tem, de fato, limitações para estudar o campesinato. Né? Em história, a gente pode colocar questões sobre praticamente tudo, mas nem tudo a gente vai ter os meios de dar as melhores respostas possíveis por causa da limitação das fontes. Mas a limitação das fontes muitas vezes vem, na verdade, das perguntas que a gente coloca, porque a própria existência ou não das fontes depende das questões que se colocam. Então, a partir do momento que a gente começa a se colocar questões sobre o campesinato, determinadas fontes que não nos parecem ser sobre campesinato podem vir a ser, e novas fontes começam a ser produzidas sobre isso. O exemplo que o Eduardo deu sobre arqueologia é fundamental. A partir do momento em que questões sobre o campesinato começaram a ser colocadas, a arqueologia passou a buscar a cultura material desses povos. Então, a gente não pode nunca se render a esse fatalismo das fontes. Não é possível saber tal coisa porque não existem fontes sobre elas. Não, a gente precisa colocar as questões e buscar formas de respondê-las e contribuir da melhor maneira possível, reconhecendo os limites que a gente tem no nosso momento. Até porque, na pior das hipóteses, esse reconhecimento dos limites pode contribuir para incentivar a busca futura pelo estudo dessas questões e a produção, eventualmente, de novas fontes ou a releitura de fontes já existentes para responder essas questões a partir de novas metodologias, novas abordagens, etc. Então, assim, sendo mais concreto, uma pessoa na universidade, um graduando em História, uma pessoa que está pensando em fazer uma iniciação científica, uma pesquisa, um trabalho numa disciplina, ou está pensando em ir para a pós-graduação e está interessado em estudar o campesinato na Idade Média, o campesinato em povos antigos de maneira geral, o que eu sugiro é buscar a historiografia sobre o tema para começar a reconhecer quais são os tipos de fontes que são trabalhadas e, a partir daí, começar a ficar de olho em duas coisas. Na cultura material, acho que a arqueologia é importante, como o Eduardo falou, então buscar os estudos sobre isso, como eles estão sendo feitos no recorte específico que você quer trabalhar, buscar o que os arqueólogos estão trabalhando sobre essas regiões, o que eles escavaram de meio rural, o que eles fizeram de pesquisa que pode trazer informações sobre os camponeses, e também ficar esperto nessa questão da reinterpretação de fontes. E aí, se é uma pesquisa em estágio inicial, fontes publicadas, fontes que estão acessíveis, né, na forma de publicadas em livros ou em arquivos digitais, que você pode acessar e que você pode fazer uma leitura deles, ainda que eles não sejam produzidos por camponeses, mas que você pode fazer uma leitura deles que te traga informações
sobre a relação de quem produziu aquela fonte com os camponeses da época em que aquela pessoa viveu. Esse tipo de questionamento, eu entendo de onde ele vem, da força dele, mas ainda assim eu acho que é muito importante que a gente se posicione, e às vezes é necessário que a gente se posicione com bastante veemência contra a naturalização dessa condição de que aquele que habita o Estado Nacional Brasileiro só pode estudar a história do Estado Nacional Brasileiro. Isso tem algumas implicações. O estudo de períodos históricos onde já existe um Estado Nacional Brasileiro e tem outras implicações para períodos históricos anteriores à existência do Estado Nacional Brasileiro. Qual é a implicação para isso nos períodos históricos onde existe esse Estado Nacional? E aí eu estou incluindo, com muita boa vontade, o Império Brasileiro, né, o século XIX. O século XIX e o século XX, qual que é a consequência desse enquadramento? Já existe a nação brasileira, já existe o Estado Nacional Brasileiro. A gente perde de vista as conexões com outras realidades históricas contemporâneas à existência do Estado Nacional Brasileiro. Nosso foco fica na história do Brasil e a gente não consegue entender não só a geopolítica, mas as estruturas econômicas e culturais que são além das fronteiras, que existem além das fronteiras nacionais. Mas quais são as implicações disso quando a gente vai pensar momentos históricos anteriores? A própria América Portuguesa, por exemplo. Ela existe numa realidade onde o Estado Nacional não faz o menor sentido. Então, esse tipo de fronteira não faz o menor sentido. Em períodos anteriores, se eu me restringo a estudo da história dos povos que estão dentro dessa fronteira nacional, por exemplo, num período pré-colombiano, não entendo os fluxos de populações, os modos de vida, os diálogos, as conexões que dizem respeito à América. Da mesma forma, eu também não vou entender o estudo eu não vou entender o sentido da história brasileira num contexto global se eu me restringir a estudar simplesmente apenas a história dos portugueses no contexto europeu. A história ela é organizada a partir do século XIX a partir de um enquadramento nacionalista. Toma o Estado Nacional como um enquadramento fundamental, a unidade de análise fundamental. Em cima disso que as várias nações europeias vão montar seus acervos documentais. O mesmo procedimento vai acontecer aqui no Brasil. Conforme o Brasil se organiza como Estado Nacional, ele vai fazer a mesma coisa, vai montar seus acervos documentais pensando numa história brasileira, organizando essa narrativa também, mas tomando o Estado Nacional como a sua unidade de análise. O que está dentro é importante, o que está fora não é importante. A história, como disciplina, também é uma disciplina que tem vocação global. Então, esse enquadramento nacionalista serve a um dado contexto político, mas obscurece outros contextos políticos. Como é que aqui na historiografia europeia se resolve isso? Se toma a história dos Estados nacionais como dentro de um outro contexto político que é a Europa. E se transforma a história da Europa como eixo de organização da história, da narrativa da história do mundo. Os países que se submetem politicamente, economicamente, culturalmente à dominação europeia vão se tornar países que vão entrando dentro dessa história. E aí a gente tem uma grande narrativa da história do Ocidente. Eu acho que é necessário inverter esse tipo de perspectiva, é pensar que eu, como brasileiro, como pessoa que mora numa nação do sul global, para não dizer da periferia, eu tenho a possibilidade de pensar de maneira muito mais abrangente. Aí, em contradição que, por exemplo, os olavistas diriam, né, eu sou um globalista, eu não sou um globalista não, eu sou um internacionalista. Eu acho que nossa perspectiva histórica ela tem que ser internacionalista. A gente tem que pensar a partir da nossa realidade, colocando problemas para uma compreensão mais ampla da história do planeta Terra. E a nossa realidade ela pode fazer isso. A nossa realidade não só como país periférico do sul global, mas também porque a gente tem uma singularidade, assim como, exatamente como você colocou, a gente tem um percurso de desenvolvimento histórico que permite a gente colocar algumas questões interessantes. No que diz respeito ao estudo do camponês, é bastante pertinente esse tipo de intervenção, na nossa intervenção. Nós somos a gente vive uma realidade sociológica onde não houve reforma agrária.
E a maior parte dos estudos sobre campesinato, se a gente pensar historicamente, sociologicamente, ou mesmo no plano da ciência política ou da antropologia, se coloca sempre essa questão da distribuição da terra. É muito interessante pensar isso em termos globais. Também é muito interessante pensar isso em termos da própria história da disciplina, né? Não da disciplina, mas a história dos estudos sobre campesinato. São os momentos onde o campesinato ganha muita força como categoria heurística. Os momentos onde esse campesinato ele se torna agente político. No começo do século XX, na metade do século XX. E quais são esses... ou final do século XVIII? O campesinato, ele acaba, eu acredito que ele se funde, né, ele se torna um conceito poderoso com a Revolução Francesa. Ele retorna com a Revolução Russa. Ele se torna inescapável com a Revolução Chinesa. O campesinato é um conceito que ganha força nos momentos onde o campesinato aparece como agente político ao longo da história recente. É nesses momentos que se redescobre a agência dos camponeses no passado. O camponês volta a ser um tema de estudos dentro dos estudos medievais como um agente exatamente a partir do impulso que é dado nos anos 50 e 60 pela Revolução Chinesa. Aparece um monte de revolta camponesa na historiografia. A mesma coisa vale para a Antiguidade. Nos anos 60 se dá ênfase num conjunto de revoltas que era bastante ignorado. Ele passa a ser um tema de estudo. Não se torna um grande tema de estudo, mas se dá maior atenção do que se dava antes. Esse tipo de relação entre presente e passado é profundamente importante. Acho que um dos maiores elaboradores dessa questão, o próprio estudo das realidades agrárias, dessas comunidades camponesas, é um dos grandes historiadores do século XX, que é o Mark Bloch. Né? Essa perspectiva progressiva regressiva, a gente atribui ao Henri Lefebvre, né? Mas está lá no Mark Bloch. E o camponês ele tem um papel importante nos estudos do Mark Bloch. O Mark Bloch é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele não é exatamente um historiador que olha de baixo, ele nunca se esquece das classes subalternas. Mesmo que ele não utilize esse termo que é do Gramsci. Né? Essa nossa dificuldade, às vezes, em pensar a importância desses grupos subalternos se relaciona com duas coisas, né? Uma coisa que o Dudu apontou, o Eduardo apontou, que é a falta de empatia dos produtores de história com as classes subalternas do passado, e esse é um tema benjaminiano, né? O Walter Benjamin coloca sobre a história que os historiadores, ele estava reclamando dos historiadores no começo do século XIX lá na Europa. Os historiadores, eles têm empatia com as classes dominantes porque eles são a classe dominante, eles fazem parte da burguesia do começo do século XX. É necessário que o historiador que olha isso do ponto de vista das classes subalternas no presente, o historiador que se identifica com as classes subalternas, ele produz uma empatia com as classes subalternas do passado. É nesse sentido que eu acho que é importantíssimo para a gente pensar a história desses campesinatos ou desses agricultores do passado. Estabelecer conexões, estabelecer uma identificação desses grupos do passado, é entender as lutas deles, a opressão que eles sofreram, mas as suas resistências, as diversas formas de resistência, elas dialogam com a realidade de opressão que nós vivemos hoje. E nesse sentido, eu gostaria de resgatar um autor que eu achei bastante interessante, que é o Van der Plegh, né, o Jan van der Plegh, sociólogo holandês, e ele chama atenção para um movimento que acontece no final do século XX, começo do século XXI, que é a recampesinação do mundo. No final do século XX, se acreditava que o campesinato ia desaparecer e ia ser substituído por estruturas de fazenda e pequenos proprietários integrados ao sistema capitalista. No século XXI, se começa a encontrar realidades onde se volta aquele tipo de unidade de produção, onde é mais importante o valor de uso do que os valores de troca. Então, o próprio conceito de campesinato acaba sendo revalorizado pela própria dinâmica de crises do capitalismo contemporâneo, né, do capitalismo tardio. O segundo problema aqui, que é o problema da documentação. Aí eu vou de novo, eu acho que eu quero ser bastante veemente. Não tem problema de documentação. A documentação existe, é o que o Eduardo falou.
A gente consegue encontrar esses sujeitos subalternos do passado a partir da documentação produzida pelas elites. A questão é metodológica. E nesse sentido, de novo concordando com o Eduardo, a gente tem um manancial arqueológico que complementa, que não só serve de ilustração para isso, mas que reconfigura as leituras que a gente pode fazer da documentação escrita. O período no qual eu estudo é um período que se olha com atenção, fornece bastante documentação para pensar a realidade das classes subalternas do campo, das comunidades rurais ou dos camponeses. Né? Eu estou usando vários termos diferentes aqui, que na verdade lidam, né, tratam do mesmo objeto. Diferentes conceitos para olhar de maneiras diferentes essa mesma realidade campesina. Existe muita produção sobre esses habitantes do campo, sobre essas pessoas que compõem 80%, 90% da população desse período que eu estudo, que é o final do Império Romano, né, o Império Romano tardio, ou as monarquias sucessoras. Não há pouco registro escrito sobre eles. Pode não ser tanto quanto o das elites, mas há bastante. Há bastante coisa a se fazer. E com a revolução arqueológica do final do século XX, há muito mais material que pode ser utilizado. E esse material que, quando a gente olha os vários assentamentos, ele permite a gente encontrar os camponeses, as comunidades rurais, em condições de vida muito mais interessantes do que aquela visão empobrecedora que o Eduardo estava criticando no começo da discussão. O acesso à documentação talvez seja o nosso maior problema, né? Porque a gente tem muito poucas traduções em português desse material. Isso é complicado para o uso em sala de aula, torna mais difícil o início da pesquisa, né, para os pesquisadores iniciantes que ainda não têm um domínio de línguas estrangeiras. Para não falar do acesso aos objetos físicos também, que muitas vezes isso era um grande problema no passado, hoje em dia com a internet isso é um problema menor. Ainda existe, mas ele é menor do que era, por exemplo, no final do século XX. Talvez a grande barreira para a gente seja o fato de que há muito pouca coisa em português. Tem só um ponto que eu queria complementar em relação ao que o Irã estava falando, que ele destacou o fato de que você tem crescimento de estudos camponeses a partir da Revolução Russa, depois um novo grande boom nos estudos camponeses a partir da Revolução Chinesa, que foram dois processos históricos com importante participação desse grupo social. E aí talvez uma pergunta que fique, bom, então qual é o motivo, qual é o processo que a gente está vendo agora que está correspondendo a esse aumento de importância dos estudos camponeses nas últimas décadas? E aí o processo que me parece mais razoável da gente relacionar é a consolidação e crescimento da importância da Via Campesina, que é uma organização internacional de movimentos camponeses, que estão em vários países do mundo, Brasil inclusive, que questionam a questão do uso das sementes transgênicas, do uso de agrotóxicos, e demonstram no presente que essa ideia de que os camponeses são atores passivos, que o campesinato não consegue transpor a esfera da própria aldeia, estão equivocadas, e isso faz com que os historiadores coloquem em perspectiva, no passado, né, a relação que esses camponeses tinham nos seus determinados contextos históricos. Então é só para complementar esse ponto. Bom, agora encaminhando então o final do nosso programa, o José Knucht colocou algumas questões interessantes, o Irã e o Eduardo também. Eu fiquei pensando muito, né, semana eu estava dando aula, né, a gente está nesse regime aula remota. Um aluno perguntou para mim, a aula era sobre independências da América Espanhola, e eu estava comentando sobre a situação dos descendentes incas, ou aqueles que chamavam descendentes dos incas, as diversas revoltas que eles faziam. E um aluno me perguntou se a situação de vida desses camponeses e mineradores era parecida com a que eles tinham nas favelas em que eles vivem hoje. Essa coisa ficou martelando na minha cabeça, né? Essa dimensão também desse estudo campesinato pode ser uma dimensão de empatia também dos subalternos de hoje com os subalternos do passado. E aí eu fiquei pensando nesses elementos, porque grande parte dos estudantes de história acabam efetivamente se tornando professores do ensino básico.
E aí, caminhando agora para o final da nossa conversa, e pedir para que vocês possam, talvez, comentar um pouquinho sobre como vocês enxergam esses estudos camponeses aparecendo no ensino básico ou não aparecendo, mas também se vocês pudessem falar um pouquinho da pesquisa de vocês, né? São duas perguntas no caso, né? Então, eu acho assim, a minha visão sobre história da educação básica, os temas que aparecem e tal, eu ainda acho que apesar de todos os avanços que aconteceram, todos os debates em torno desses conteúdos e como se refletiu em vários debates recentes sobre a história na educação básica, tanto no fundamental quanto no médio, apesar de tudo isso e de alguns avanços importantes, a história na escola ainda é muito determinada por certos conteúdos canônicos, né? Uma lista de determinados assuntos que, eventualmente, alguns assuntos conseguem vencer essa barreira e começam a fazer parte desse rol de concursos. Alguns desses conteúdos canônicos são um pouco subvertidos, um pouco revisados e transformados dentro dessa lista. A percepção como eles são tratados são mudados, mas continua sendo, né, um desfile de determinados conteúdos canônicos dentro dos currículos de educação básica. Nesses conteúdos canônicos, existem alguns que trazem um diálogo para o estudo do campesinato. Eu acho que os dois que eu consigo pensar rápido, né, diante da sua pergunta, eu pensei e me lembrei rapidamente, são justamente a Idade Média, quando se fala de feudalismo. O feudalismo é um assunto canônico, ainda que, dependendo do lugar, se dê muito pouca ênfase, se fale muito rápido, mas ele está lá nos livros didáticos. E quando se fala de campesinato, se fala de servidão, se fala da relação do senhor feudal com os servos, etc. Então o camponês aparece ali. Em um outro momento que o camponês tende a aparecer é nas aulas sobre Revolução Industrial, quando se fala justamente do processo de êxodo rural, de formação da classe trabalhadora inglesa e tal, na questão do cercamento dos campos, etc. Também é um tema canônico e, quando se fala dele, se trata em algum nível do campesinato. E a impressão que eu tenho nesses dois conteúdos, quando eu trato disso em sala de aula, na minha experiência com isso, é que gera, sim, uma empatia muito grande dos alunos com esses personagens históricos que aparecem tão raramente. Quando eles aparecem, os alunos se identificam com esses camponeses de alguma maneira. Acho que existe, sim, essa conexão entre subalternos do presente e subalternos do passado. Acho que existe, sim, essa conexão. O problema é que é muito pontual, né? Isso precisava ser redimensionado. Essas narrativas históricas que organizam, que estruturam a apresentação de conteúdos precisavam ser revistas, precisavam ser reorganizadas de uma maneira mais profunda, para que esses subalternos na história tenham um espaço maior, né, na história escolar. E a partir do momento que isso acontecer, os camponeses vão ter um espaço maior na educação, na história escolar, porque eles são um personagem presente ao longo de um pedaço muito grande da história. São esse grupo que predomina demograficamente em sociedades muito diversas, em momentos muito diversos da história. Então, uma reorganização da história escolar que tivesse como um elemento importante essa história vista de baixo, essa história da população de maneira geral, traria os camponeses para dentro da história escolar de uma maneira mais orgânica. E sobre a minha pesquisa, eu, na verdade, é interessante pensar essas duas perguntas juntas, porque eu comecei a estudar história romana dentro de um tema muito mais canônico do que o campesinato romano, que é a escravidão romana. Por motivos variados, a escravidão romana é um assunto muito tradicional nos estudos e mesmo no ensino sobre história romana, tanto no nível universitário quanto no nível da educação básica. E isso tem a ver, enfim, com o próprio olhar do Brasil para a história antiga, né, buscando a escravidão e fazendo essa conexão entre a história brasileira e a história antiga através do conceito de escravidão, de modo de produção escravista, etc. Mas um debate importante que existe na história romana é justamente sobre o desenvolvimento do que seria um modo de produção escravista, ou de uma predominância da importância do trabalho escravo
no mundo rural romano e o quanto isso teria se dado diante de uma crise do campesinato, diante de um enfraquecimento, mesmo demográfico, de importância histórica, do campesinato dentro da sociedade romana. E foi aí que eu acabei fazendo essa ponte. No meu mestrado eu estudei escravidão rural e no doutorado eu acabei estudando campesinato por isso, porque essa pergunta, o desenvolvimento da escravidão está realmente relacionada a uma crise do campesinato, me fez querer estudar o campesinato e eu me vi diante de um novo objeto, de um novo campo de estudos que era muito interessante. E por isso no doutorado eu acabei investindo nisso e, na verdade, no início da minha pesquisa de doutorado, a minha pretensão era estudar as duas coisas, estudar como a crise do campesinato teria gerado o desenvolvimento da escravidão. A minha pergunta era se isso realmente tinha acontecido. E eu acabei mudando um pouco ao longo do desenvolvimento da pesquisa, porque eu fui me interessando cada vez mais pelo estudo do campesinato, eu fui colocando cada vez mais questões sobre o campesinato e menos sobre apenas essa transição. Sobre essa primeira questão do Tiago, eu não sei se eu sou tão otimista quanto o Zé no que diz respeito a essa empatia dos estudantes de educação básica por esses camponeses que aparecem eventualmente na história, né? E eu falo isso por conta de um caso um pouco anedótico, mas que eu acho que expressa bem um pouco o contexto geral. Estava falando sobre sociedades do Antigo Oriente Próximo com uma turma de sexto ano, e aí eu falava com eles sobre a importância do Rio Nilo, do Rio Tigre, Eufrates, para os cultivos e tal. E aí eu perguntei em algum momento para eles de onde vinha a comida. E aí a resposta imediata dos alunos foi que vinha do mercado. E aí eu perguntei, tá, não, tudo bem, mas e antes do mercado? De onde vinha essa comida que está no mercado? Aí a resposta era da fábrica. Que, de novo, é um pouco anedótico, mas eu acho que expressa bem um quadro geral de uma sociedade muito urbana, de um alunado muito urbano, e que talvez tenha dificuldade de entender o campo como um lugar de moradia, de produção, de cultura, e acaba vendo o campo um pouco como um deserto. Então, por conta dessa nossa realidade, talvez, e por conta da forma como os currículos se estruturem, é que seja difícil desse nosso alunado, pelo menos do que eu tive, do que eu venho travando contato, de se identificar com esses passados camponeses. Agora, eu estou de acordo com o Zé no que tange a necessidade de uma reestruturação dos currículos, né, que deem a esses grupos subalternos uma maior participação, uma maior agência ao longo da história. Uma vez que, como já falaram antes, é uma história muito eurocêntrica, etc, etc, que as críticas que a gente já está mais ou menos ciente. O que eu venho tentando fazer, em algum nível, é tentar, mesmo em conteúdos que não são eminentemente camponeses, eu tento destacar a importância desse grupo social quando estou falando de sociedades do pré-capitalismo, importância das sociedades dos elementos agrícolas, da exploração do campo, dos camponeses para o poder das elites, e tento fazer isso de maneira mais ou menos recorrente. Mas uma mudança significativa a gente só vai conseguir quando puder, de fato, uma reestruturação mais profunda dos currículos. E quanto à minha pesquisa, mais especificamente, trabalho agora no doutorado com uma tentativa de caracterização do campesinato ali na passagem do mundo romano para a Alta Idade Média, né, o recorte que eu trabalho é do século V ao VIII, na Península Ibérica. E minha trajetória para chegar nesse tema talvez tenha sido um pouco peculiar, porque no mestrado eu trabalhei com o tema do Estado. E é um tema que, a princípio, pode parecer não muito relacionado à questão camponesa. Eu digo que pode parecer a princípio, porque se alguém ouviu o último episódio do podcast que o Translate organiza, já está ciente de que o Estado não é apenas o rei, não é apenas a corte. E o que eu tentei fazer no mestrado foi inserir o campesinato nas dinâmicas estatais, na Alta Idade Média. E aí, no doutorado, a ideia era continuar desenvolvendo esse tema do Estado, integrando o campesinato
nessa realidade específica, mas o que eu acabei tendo foi um interesse cada vez maior, cada vez mais intenso de conhecer esse mundo camponês, né? E aí cada vez mais isso foi ganhando espaço na pesquisa, até que ele se tornou o elemento principal, mais ou menos na metade do doutorado, foi quando de fato eu fiz essa opção de reenquadramento do tema. Então, basicamente, a trajetória que eu tive, né? E aí a tese basicamente tenta entender quais são as transformações que acontecem no meio rural da Península Ibérica a partir do fim do Império Romano e qual foi a agência específica dos camponeses na conformação dessa nova sociedade pós-romana, né? Digamos assim. Então, é basicamente esse o foco da minha pesquisa de doutorado, que em breve, se possível, eu vou estar defendendo. A pergunta com relação à produção desse tipo de perspectiva, desse tipo de empatia no contexto da educação básica, né? Tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, ou acredito também no EJA, né? Na educação para jovens e adultos, ela é bastante importante. Essa questão é muito importante porque ela diz respeito a gente colocar perante aos estudantes de hoje, ou as pessoas que estudam história hoje no contexto escolar, de maneira que eles se relacionam com os grupos subalternos do passado, com as classes subalternas do passado. E é aquilo, repetindo o que o Eduardo falou no começo, 80%, 90% das pessoas do passado são essas pessoas que vivem nesse contexto agrário, que são essas comunidades rurais e que, em boa parte dos períodos que a gente chama de históricos, né, mas se a gente se livrar dessa classificação velha, períodos onde a gente tem registro escrito, são sociedades de classe, são sociedades onde há exploração e os principais explorados são esses que estão no contexto agrário. O camponês aparece aí como uma condição, em alguns momentos, melhor do que aqueles que são hiperexplorados, que são os escravos. E tanto o camponês quanto o escravo, às vezes, eles podem ser retratados historicamente, às vezes na melhor das intenções, como agentes sociais que são não agentes, que estão constantemente sofrendo opressão e, portanto, não produzem a história. Eles são apenas o pano de fundo dessa história. E isso é um problema que eu acho que foi bem apontado por alguns historiadores do século XX, que são os historiadores da escola britânica marxista. Eles vão chamar atenção para o fato de que, muitas vezes, mesmo quando a historiografia marxista fala dos subalternos, não fala da agência deles. Né? A obra, né, a reflexão do Walter Benjamin sobre a história, quanto a reflexão do Gramsci nos cadernos do cárcere sobre a necessidade de escrita de uma história subalterna, estão respondendo essa demanda. Como é que a gente trata as classes subalternas do passado, mostrando a ação dessas classes subalternas? Porque é necessário que a gente gere a empatia também a partir da compreensão de que essas classes são sujeitos da história também. Achei muito interessante a maneira como o Thiago colocou a pergunta, porque ela parte de um reconhecimento da condição de opressão, da condição de pobreza, da miséria. Né? E isso é um dos lados importantes da história. Uma das obras mais interessantes e inaugura essa reflexão sobre como é que a condição miserável das classes subalternas, no caso, né, dos trabalhadores já industrializados na Inglaterra do século XIX, é o livro do Engels, sobre a condição da classe trabalhadora inglesa. Tem um historiador que é fundamental para o período que eu pesquiso, né, o período que eu tomo como objeto, é o Arthur Hugh Martin Jones. Ele escreve um livro em 2 volumes gigantescos, uma grande prospecção sobre o que é o Império Romano Tardio. Ele tem um capítulo gigantesco sobre o campo. E nesse capítulo tem um outro historiador inglês que vai acusar o Jones de fazer condições da classe trabalhadora romana nesse capítulo. O capítulo Jones é fundamental para a reestruturação dessa discussão sobre o que são os camponeses,
Império Romano Tardio, no sentido de entender quais são as estruturas de opressão que eles vivem. Mas os camponeses não aparecem muito como agentes na obra do Jones. Eles vão aparecer como agentes na obra de um outro historiador mais interessado, historiador irlandês, chamado Edward Thompson. Não é o Thompson da classe trabalhadora inglesa, da formação da classe operária inglesa, mas é um outro historiador marxista que vai clamar pela necessidade da gente pensar a agência desses camponeses também. Como é que a gente produz essa empatia no contexto do ensino, né? A gente tem que primeiro fazer um bom diagnóstico. Você começou com esse questionamento, né? Como é que a gente entende? Em que pé que está isso? E isso é parte do trabalho que tem que ser feito no campo do ensino de história. Isso tem sido feito, mas o próprio campo do ensino de história ele também tem seus dilemas, tem seus conflitos, tem algumas dificuldades que são ligadas a, por exemplo, certa recusa a essa história vista de baixo, porque está pensando isso a partir de outras matrizes intelectuais, mas ao mesmo tempo existe bastante possibilidade de atuação nesse sentido. A gente tem que se apropriar dessas ferramentas para entender o que é o ensino, para entender a realidade própria do contexto da sala de aula, que saberes que são manejados especificamente nesse contexto, que não necessariamente são a mera reprodução do saber acadêmico. E eu achei bastante interessante a questão colocada, a maneira como o Thiago colocou a questão, que é isso, a empatia surge, né? Como é que a gente aproveita essa empatia? A gente mostra o quadro de opressão. Como é que a gente transforma esse quadro de opressão em perspectiva de compreensão, em perspectiva, inclusive, de ação no presente? Então, acho que uma das chaves é tentar reorganizar o estudo no sentido de mostrar a agência das classes subalternas do passado. Como é que se faz isso? Acho que, em primeiro lugar, fugir do ensino canônico, mas não simplesmente fugir do ensino canônico colocando outros objetos. É reelaborar a maneira como a gente entende a própria sala de aula. Pensar o uso do camponês como um problema na sala de aula. Então, esse campesinato, seja na Idade Média, seja no final do Império Romano, seja na Antiguidade Oriental, lá na Mesopotâmia, seja no Egito, ele tem que ser colocado como uma questão, ele tem que ser um desafio. Entender esse camponês tem que ser um desafio, ele não tem que ser mais um conteúdo. Ele tem que ser um saber que é construído pelo próprio aluno. Em relação à minha pesquisa, eu acho que uma coisa que eu senti, existe uma conexão bastante interessante entre o que eu estudei, alguns saberes escolares que são canonizados. Minha pesquisa de doutorado, que é a pesquisa mais longa que eu fiz, talvez, foi com revoltas que a conclusão que eram, de fato, né, de grupos camponeses no Império Romano Tardio. A gente tem dois núcleos de revoltas. Um núcleo de revolta na Gália, Tardo-Romano, os Bagaudas, e um outro núcleo de revoltas no norte da África, na região onde hoje em dia é a Tunísia e a Argélia, que são os circunceliões. Eu me deparei com uma bibliografia, uma literatura, que em alguns momentos se recusava a reconhecer a condição campesina dos agentes dessas revoltas. No caso dos Bagaudas, essa recusa tendia para a ênfase na hierarquia social na Gália Tardo-Romana e, portanto, os agentes por trás, os agentes que organizavam essas revoltas seriam da elite. Eu tive um trabalho bastante considerável na pesquisa para desconstruir essa perspectiva e mostrar que as revoltas vinham de baixo. E no caso do norte da África, os circunciliões, há uma literatura ainda muito forte que tende a associar essas revoltas muito mais com a demanda de um certo fanatismo religioso do que com as necessidades, com os interesses das comunidades rurais atuantes ali no contexto da dominação dos grandes proprietários e da ordenação do Império Romano. Também foi bastante necessário desconstruir essa perspectiva que só via as revoltas dos circunciliões a partir da orientação religiosa. A minha intenção era mostrar que havia um diálogo, que a religião se tornava uma linguagem da rebelião para esses grupos, mas que as demandas eram colocadas pela condição campesina deles. O que eu tenho trabalhado hoje em dia é com o colonato. O colonato é um regime, é um ordenamento jurídico que condiciona a grande maioria
camponeses no período do Império Romano Tardio. E ele também sobrevive em algumas das legislações dos reinos sucessores, né, com a desorganização do ordenamento humano no contexto do Mediterrâneo Ocidental. A gente tem a permanência dessa figura nessas outras legislações. O colonato, ele durante muito tempo foi representado na historiografia acadêmica e depois, né, no material escolar como uma espécie de antessala do feudalismo. Uma das coisas que eu gostaria de entender do meu trabalho, mas que eu ainda não cheguei nele, é ver como é que o colonato é representado nos livros didáticos brasileiros. Qual o lugar dele dentro dessa explicação do momento da transição da Antiguidade para a Idade Média? A minha impressão, porque eu ainda não fiz o estudo sistemático disso, é que ele ainda é antessala de feudalismo. O que acontece é que na historiografia ele não é. O colonato é entendido agora a partir de um outro registro. Ele é uma estrutura jurídica, mas que não necessariamente vai contribuir para a organização daquilo que vai ser a servidão posteriormente, né? Ainda mais porque existe uma coisa que sempre me incomoda nessa discussão, e aí o livro didático sempre repete isso: o fim daquele regime de organização das estruturas de produção do Império Romano está ali no século V. A servidão acontece no século IX, às vezes no X, esses livros didáticos. E a gente tem 5 séculos de transição. Sempre me incomodou a reprodução dessa perspectiva de que existe um recorte de transição que dura 5 séculos. Acho que é necessário que a gente reelabore um pouco isso, que a gente reelabore isso pensando o contexto escolar, para a gente colocar, por exemplo, o absurdo que é pensar 5 séculos de transição, como se as sociedades não se reproduzissem ou não houvessem ciclos que são postos de recriação da sociedade, e, portanto, você tem uma regra, tem um ordenamento. É necessário que a gente repense isso. E aí o conceito de campesinato, para mim, talvez seja uma das maneiras de repensar esses séculos perdidos aí. Bom, eu queria então agradecer, né, a participação de todos que contribuíram grandemente, né, nessa discussão. Claro que o tema suscita inúmeras outras abordagens, né, ele passa por caminhos os mais diversos, mas acredito que as discussões que levantamos aqui foram não apenas frutíferas, como também vão instigar muitos pesquisadores e também creio que tenham esclarecido muitas das dúvidas do público não especializado, né, que não tenha um contato mais próximo com o fazer historiográfico. Então, queria aqui mais uma vez, né, agradecer a todos vocês e a gente se vê no próximo TranslatioCast. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Muito obrigado por a preferência que vocês continuarem ouvindo os nossos podcasts. Convido vocês também a nos seguirem no Facebook, no Instagram. Agora a gente tem também uma novidade, nosso canal no YouTube, que os nossos podcasts são postados e também algumas conferências. É isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo programa. Queria agradecer então a oportunidade de estar aqui hoje trocando uma ideia sobre esse assunto tão importante, tão interessante. Queria agradecer ao Thiago e ao Caio pela condução do episódio. Queria agradecer ao Zé e ao Irã pelo diálogo, pelas trocas que a gente teve. E fico aqui na expectativa de que a gente possa retomar esse tema em um episódio futuro, porque certamente ficaram muitas questões ainda em aberto que a gente podia ainda aprofundar mais. E, enfim, um abraço a todas e todos que ouviram o podcast e até a próxima. Também gostaria de agradecer, então, ao Caio, ao Thiago por terem me convidado, né, para ter esse reencontro, né, com o Nust, com o Eduardo, o Thiago, que eu já conheci, o Caio, que eu tive muito prazer, né. Mas foi muito legal, eu acho que aprendi bastante também escutando os colegas aqui. Também queria aproveitar, agradecer o convite, foi uma experiência muito boa, muito bacana. Parabenizar pela iniciativa, né, de tudo que o Translatio vem fazendo nesse momento de quarentena, né, desenvolvendo todas essas atividades. Parabéns para vocês.
Sugiro o pessoal que está ouvindo a realmente acompanhar as mídias do grupo, porque muita coisa legal tem sido produzida pelo grupo. Parabenizo vocês e agradeço pelo convite em participar.